Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 15 de abril de 2021 e a entrevista está publicada no canal do youtube.com/papo de veterinária. Maria Augusta Berlingieri, sócia e proprietária do Equivet, Hospital de Equinos em Indaiatuba, conversa conosco hoje sobre o crescimento dos hospitais privados de equinos e a necessidade de dedicação e qualificação para atuar nessa área. Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Guta, quando surgiu esse seu desejo de ser médica veterinária, você já pensava em trabalhar com equinos especificamente ou não? Assim, a vontade de fazer a veterinária, acredito que ela sempre andou assim comigo, né? De realmente querer fazer. Mas era algo que logo antes de eu começar a fazer veterinária, eu entrei mesmo para fazer um pouco mais velha. Então, acho que esse também foi um certo diferencial, porque daí você já entra realmente com outra cabeça, é outra mentalidade, né? Depois que literalmente eu falei, não, agora é hora de começar, realmente a minha vida mudou completamente, né? Então, hoje eu me dedico, eu posso dizer que eu sou dedicada a isso 24 horas. É dedicação exclusiva a isso, né? A isso aqui que eu vivo hoje, que é o hospital. Então, depois de decidir ser médica veterinária, de fazer a medicina veterinária, daí veio, junto já tinha esse desejo de realmente trabalhar com grandes animais, e com o tempo a gente descobriu o cavalo. Qual você acha que foi o impacto do programa de residência para iniciar, né, a pavimentação aí desse seu caminho profissional? Acredito que a residência ela é necessária, né? No meu ver, pelo menos, para as pessoas aí que estão se formando. A gente vê cada vez mais, assim, a faculdade, independente, acho que da época de formação, mesmo já faz algum tempo que eu me formei, mas acredito que é da mesma forma. A faculdade, ela é como se fosse uma vitrine, mostra para nós as possibilidades que você tem e cabe a você realmente selecionar o que você quer seguir para o restante da vida e precisa ir atrás de estágio, precisa ir atrás da residência. A residência, ela é fundamental para ela te formar no sentido de maturidade, né? Maturidade de ter a confiança de lidar com o animal propriamente dito, de atender, ter a confiança do atendimento, ter a confiança mesmo pessoal de lidar com o proprietário. Eu acho que é uma escola extremamente importante, é ela que vai dar firmeza para que você siga aí a carreira. E aí, Tá? no hospital em que você trabalha, vocês também oferecem programa de residência, certo? Sim, Quais pode são as falar. principais Desculpa. diferenças entre o programa de residência que vocês oferecem e a residência que você fez, por exemplo? O que você acha que são diferenciais entre esses dois segmentos, né? De uma residência em uma universidade e uma residência em um hospital Tá. privado? O hospital em si, eu posso dizer desse hospital, né? Realmente a nossa residência, ela é basicamente o residente ele vai viver o hospital 24 horas, né? Então, nós costumamos dizer que às vezes o que nós conseguimos ver durante a rotina de 30 dias, o profissional no campo vai demorar aí pelo menos alguns meses para conseguir ter toda essa rotina, ter toda essa vivência. Eu acho que esse é um certo diferencial. Talvez na universidade a gente ainda tinha o impasse de, às vezes, não ter o 24 horas, né? Então, ainda muitas vezes terminava a rotina um pouco cedo, muitas vezes a gente não tinha o suporte de alguém para estar ali para nos ajudar no momento de realmente lidar diretamente com o animal. Então, aqui realmente o residente ele tem o nosso suporte o tempo todo, a gente está aqui o tempo todo, né? Então, acho que isso eu vejo de diferente. É interessante porque na época que a gente fez o programa de residência, era, Sim, pelo menos a impressão que eu tinha, né? A visão que eu tinha, era menos comum a gente ter essa realidade dos hospitais veterinários. Eram poucos hospitais veterinários sim, particulares que existiam,
principalmente para equinos, né? sim. Porque a própria estrutura de um hospital veterinário de equino, ela é Uhum, uma estrutura cara, elaborada. A própria uhum, equinocultura, equidocultura, enfim, a criação, competição vem num crescente ao longo dos anos, então isso é um diferencial importante sim, também para a época que a gente fez residência e sim, para os dias de hoje. Então, hoje em dia isso está mais comum um pouco, e você veio crescendo junto com essa nova realidade. Então, uma sim, questão que eu vejo bastante é que os alunos, durante a graduação, segmentam muito aquilo que eles gostam e, às vezes, eles não querem prestar muita atenção ou olhar muito para áreas da veterinária que talvez eles não achem que não têm tanta afinidade. Como você teve uma sim. formação em clínica, né, em cirurgia e anestesia durante a residência, clínica cirúrgica, né, e Uhum, anestesiologia, é. e hoje no hospital veterinário você trabalha também nessas duas áreas, qual é a sua sugestão ou a sua ideia com relação a dissociar essas 2 áreas, a clínica cirúrgica É e a assim, anestesiologia? hoje eu posso falar assim, se acaso acontecer algo do tipo, o Paulo quebrou o braço, eu posso assumir, tá? Mas seria mais nesse caso. Então, hoje eu trabalho mais com a parte mesmo da anestesiologia e a parte da medicina intensiva, do monitoramento, parte de cardiologia. Então, eu trabalho bem mais voltada nesse sentido. O Paulo ainda faz algumas coisas externas, faz atendimento, faz principalmente a parte de diagnóstico por imagem, e eu fico aqui literalmente cuidando dos internados. Mas assim, para o pessoal, a minha escolha inicial, quando eu realmente optei por fazer a residência, o meu sonho era ser cirurgiana. Nossa, era aquela coisa maravilhosa. E hoje eu posso dizer que eu me encontrei assim na minha carreira, eu sou extremamente realizada, posso falar sem nem tirar nem pôr. É tudo que eu sempre desejei, sabe aquela coisa? Agradeça todos os dias por tudo que você sempre pediu, então para mim é isso. Eu vivo hoje o que eu sempre pedi. Com relação à escolha ou à seleção dos alunos, realmente a gente vê hoje tem muita opção, né, na medicina equina. Eu acho que realmente é o despertar, né? Que a partir do momento que você realmente encontrou algo que faça com que você tenha afinidade, você precisa correr atrás, porque acho que a vida é muito curta para você fazer o que não gosta. Né? Realmente é ter uma vida triste e vazia, eu imagino. Então, fazer o que não gosta. Então, a partir do momento que você, não, eu tenho afinidade, é isso que eu quero, é realmente correr atrás, né? Existe aquele medo de, mas equino, principalmente mulher, como que vamos fazer, né? Eu, mulher, vou trabalhar nessa vida, é difícil a gente se estabelecer no mercado. Eu acho que quem trabalha direito, quem realmente trabalha de forma séria e leva qualquer trabalho, o seu trabalho a sério, não tem erro. Falta de emprego Sim. é uma questão de necessidade. Então, eu acho que se você precisa, você vai e vai conseguir, vai realizar e vai fazer. Era uma questão até que eu ia te perguntar também, porque eu ainda percebo muito essa bandeira da mulher na medicina de grandes Sim, animais, a mulher que trabalha com equinos, assim como a questão dos hospitais particulares, isso também vem se tornando cada vez mais comum. O perfil do estudante de medicina veterinária, mais de 75% das turmas são mulheres, né? Então, não tem muito para onde correr, né? Tem muitas não, mulheres que gostam, mas eu tenho ainda alunas que vêm falar comigo, como eu dou aula da área de grandes animais, né? Elas vêm falar comigo: professora, eu queria conversar com você porque você é mulher, para saber qual é a sua experiência. Então, as próprias meninas têm um pouco desse receio, e eu acho que isso vem sim. muito de um histórico, né? De como já foi, mas que talvez hoje em dia já não seja mais uma barreira para a atuação. Não, hoje não posso dizer que não, realmente dificilmente você vê algo desse tipo. Eu, logo depois que formei, fui, né, fiz, mesmo depois da residência, eu tive alguns impasses desses, sabe? De realmente o proprietário do cavalo te olhar de cima e embaixo e falar, você que vai atender o meu cavalo? Tipo assim, uma mulher desse tamaninho, magrinha,
você e te olha de cima e embaixo, uma cara de menina, você que vai atender, você olha e fala, sou eu que vou atender o seu cavalo. Realmente você vai ter que se contentar com isso, não ter o que fazer. E daí você mostra realmente o que você sabe fazer, né? Eu acho que, isso que eu falo, você trabalhando certinho, buscando as tuas certezas e trabalhar sem medo, sabe? Realmente acho que a gente se forma, a gente estuda, não pode ter medo. Ter medo de entrar, vou ter medo de entrar na área porque sou mulher? Não. Posso dizer hoje, pelo menos, a gente recebe muito estagiário assim do Brasil inteiro. E a grande maioria são mulheres. Eu não acho nada ruim, porque eu acho que as mulheres elas lidam melhor com os animais, não desmerecendo os homens, tem homens que são muito bons também. Mas, assim, eu não acho ruim, né? Eu gosto bastante, eu fico até orgulhosa, assim, de ver tantas mulheres trabalhando e vindo atrás de trabalhar com cavalos, né? Então, eu acho que tem muitas áreas, né? Antes eu achava que só o hospital, trabalhar em hospital veterinário era o máximo, e não é, né? Hoje eu já aceito mais quando as pessoas falam, o hospital não é para mim, mas realmente o hospital é uma rotina cansativa e não é para todo mundo, né? Então hoje eu fico mais, eu consigo aceitar mais. E existe essa questão do perfil também, né? Até porque foi o que você falou, as rotinas são muito diferentes. Eu, por exemplo, eu não quis ir para a área de atendimento a campo porque eu achei que não tinha a ver com o meu perfil, não tinha a ver com aquilo que eu queria para mim. Sim. A rotina de hospital tem uma outra característica também. Então, dentro de toda a rotina que vocês têm, vocês acabam, de uma certa forma, se especializando em algumas áreas. Você falou que trabalha com a parte de monitoramento dos animais, então cardiologia, né? É uma área que você tem atuado também. Quais são as áreas que você acha que são mais frequentes na rotina de vocês e que acabam puxando um pouco essa necessidade de uma especialização maior? Assim, realmente, hoje aqui o hospital, a maior rotina é abdômen. A grande maioria dos atendimentos que a gente faz são as emergências abdominais. Com relação a atendimento de abdômen, a gente tenta fazer da melhor forma os monitoramentos, a gente basicamente tenta fazer todos os que a gente consegue fazer para os animais. Os nossos pós-operatórios, eles são bem frequentes, vamos dizer, a frequência de avaliação desses animais ela é bem criteriosa. Faz, claro, outros serviços, aqui a gente tem equipamentos de vídeo cirurgias, então a gente faz laparoscopia, toracoscopia, as tenoscopias, as artroscopias, então aqui a gente tem todo esse serviço também. Então, acho que o hospital em si, ele precisa ter um certo leque, né, aberto aí, mas realmente o nosso hospital, ele tem bastante essa rotina de medicina intensiva mesmo. Eu percebo muito, e é uma coisa que me preocupa nos alunos, que às vezes a pessoa entra na graduação já achando que tem o seu perfil definido sem ter passado por nenhuma experiência, né? Daquela vontade de perguntar, baseado em que você acha que essa é a melhor coisa para você? Né? Aproveita e Sim. experimenta ao longo da graduação, tenha, né, uma experiência mais ampla, tenta outras áreas, porque às vezes, quando chega no momento de cursar aquela disciplina, a pessoa fala, nossa, é isso? E às vezes é uma disciplina que é É, ofertada no final do curso, e o aluno fica totalmente uhum, perdido. Então, realmente é bem fica. complicado, né? E você teve a Eu experiência também de dar vejo, aula também, né? sim, tive bastante. Hoje nós fazemos aulas aqui, né? Então a gente tem Sim. o programa de estágio aqui e a gente oferta realmente aula para eles, aula teórica, aula prática. Então é bem bacana, assim. Mas dei bastante aula, muitas aulas aí, né, na graduação. E realmente, eu acho que o aluno ele precisa realmente buscar isso, né? De conhecer, de saber o que tem para ser feito. A gente vê bastante, muitas pessoas assim perdidas ainda, né? Que ainda não sabem o que vai fazer, ou realmente acaba buscando apenas o que vai satisfazê-lo financeiramente. Então, o dinheiro é ótimo, com certeza, né? Mas você precisa buscar algo que satisfaça internamente, eu acho, né? Que realmente você te motive a levantar todos os dias para fazer aquilo, porque realmente você levantar e falar, vou ali, que saco, aqui, De né? De novo. novo, não.
Então, assim, é triste você se arrastar dessa forma na vida. Então, hoje, como eu te falei, como eu achava que o mundo era o hospital, e que o hospital era o melhor lugar do mundo, hoje eu fico, assim, eu fico tranquila quando chega algum estagiário que fala, essa vida não é para mim, eu não aguento. Fala, tudo bem, não tem problema, tem muitas coisas para você ir atrás, sabe? E não desmotivar a pessoa, não, vai atrás, vai buscar, né? O pessoal hoje também tem muito interesse em fazer a parte de fisioterapia. Não, é muito bacana, é muito legal. Mas, assim, eu acredito que a experiência hospital, ela é algo que vai te dar base clínica, tá? Sim. Que, assim, eu até estava conversando esses dias com a Vanessa Benetti, ela é fisioterapeuta e tudo. Ela falou, Guta, não adianta o pessoal querer fazer a parte de fisiatria e não sabe auscultar o cavalo, não Uhum. sabe o exame físico, não sabe fazer, né, o básico. Então, assim, não adianta você chegar para tentar fazer a parte de fisiatria num cavalo que está, né, completamente descompensado. Então, você precisa saber pelo menos avaliar, você precisa, né, ter a parte clínica, aprender essa parte, aprender a avaliar, aprender a ver o que é anormal, né, ter a base do normal e saber identificar o que é anormal. Então, eu acho que é importante, é rico, é uma rotina rica, que as pessoas conseguem acompanhar bastante coisa, sem o sofrimento, né, muito sofrimento a campo. A campo Sim. é um pouco sofrido às vezes, né? Tem muito pessoal que atende aí a campo e que atende super bem e tal, mas às vezes também é um pouco sofrido. Da mesma forma que existe o Tem os dois perfil, lados. existe o perfil do local de atendimento, da forma de atendimento, Sim, existe o perfil do paciente também. Então, existem pacientes que sim, podem perfeitamente ser atendidos a campo sem problema nenhum. Para sim, outros com casos, certeza. não existe outra alternativa que não o atendimento hospitalar. É necessária uma estrutura Sim, maior, né, recursos mais sim, avançados para se chegar ao com diagnóstico, para ser certeza. possível fazer o tratamento naquele animal. Então, Sim, existe isso também, né, em alguns momentos, o veterinário de campo ele vai ter que, de uma certa forma, abandonar o caso pela metade, ele vai ter que encaminhar para outro colega que seja sim, capaz de conduzir daquele ponto em diante. Então, foi até o que a sim, gente estava comentando, né? Mais importante do que saber operar é sim, saber quando não operar, né? É importante saber essa indicação também. A partir de que momento eu tenho que largar mão daquele meu atendimento, que é mais restrito a sim. campo, para dizer, não, esse é um caso que é hospital, não tem para onde correr. Essa maturidade também vai vir com o tempo, né? As pessoas têm que ter as Vem com o experiências tempo. para conseguirem, mediante uma boa avaliação clínica, uma boa Com bagagem. certeza. Então, realmente, essa parte, acho que de aprendizado clínico, de ter essa, né? Eu falo para o pessoal que está formando, eu acho que realmente hospital você vai conseguir ter isso bem, vamos dizer, de forma bem intensa, assim, de exame físico, de aprender para ver se o cavalo está bem, se não está. Então, isso eles aprendem bem no hospital, né? Então, é bacana ter essa vivência, ter esse conhecimento, mesmo que não Sim. siga, né? Mas é bacana. Experiência Mas é, essencial, né? A rotina intensa propicia é isso, né? Você bacana. tem a possibilidade de examinar Sim, vários animais com condições diferentes, então acaba sendo bem enriquecedor. Às vezes a gente reluta um pouco, né? Os alunos relutam um pouco com a gente quando a gente fala, escute todos os animais que você puder, faça avaliação, mesmo que esteja normal para você aprender. Ninguém quer escutar o animal normal, né? não, Quer escutar aquela coisa não, diferente que não vai fazer ideia do que está acontecendo, né? E se não tiver alguém mais exatamente. experiente ali para dizer, não, isso aqui é uma arritmia, um sopro, né? Isso é É, uma hipermotilidade intestinal, a pessoa vai ficar, sim, então tá bom. crescendo, né? Não adianta, com o passar do tempo, né? Às vezes tem tudo mastigado, não consegue aproveitar, e com o passar do tempo, acaba sofrendo um pouquinho mais, mas aprende. E a necessidade de atualização na sua área, eu não vou nem perguntar, né? Todo Ah, sim, com dia tem que estar atrás de certeza. uma informação nova, um artigo novo, um método novo. Não, com certeza, sim, com certeza. E o que dá, o que é possível, a gente já vai implementando, sabe? E vai. Eu falo, vamos inventando moda, cada dia é um Sim. pouco mais, né? Porque assim a gente consegue oferecer realmente o que tem de mais completo para ser feito, né? Também com relação à avaliação pré-anestésica, tem tudo isso, né? Uhum. De realmente
fazer da melhor forma e de forma criteriosa, tudo tem que ser bem anotadinho. Um paciente, um pós-operado, ele tem que ter rotina. Então, é rotina de manhã, é rotina logo depois do almoço, é rotina à noite. E dependendo de como é esse paciente, é rotina o dia inteiro, né? De avaliação, de exames, Então, é isso, é ter... A atualização, ela precisa acontecer sempre. A questão da cirurgia em si, né? Os alunos, às Uhum. vezes, ficam muito preocupados, né, em ter experiências, em serem bons cirurgiões, mas dificilmente a pessoa vai em um estágio, em um hospital veterinário, é praticamente, né, improvável. A pessoa vai ter a É. experiência de operar, a pessoa tem como treinar, né, aprender em outros materiais, em outras Sim, situações, mas é realmente acompanhar a rotina, é ficar vendo o que está acontecendo ali e tentar absorver o sim, máximo, né, de entender a conduta daquele médico veterinário, por que ele conduziu o caso daquela maneira, como foi que ele chegou àquela conclusão, quais foram os recursos que ele lançou mão para poder fechar aquele diagnóstico. Então, realmente, sim. eu tinha conversado com a Luísa Quintão sobre essa questão do estagiário, às vezes ficar frustrado. Ai, tem lugares que põem muito a mão, tem lugares que não põem muito a mão nos animais, né? E a gente discutiu Sim, exatamente essa questão de tudo que você pode aprender num estágio, que não só o técnico, né? O procedimento em si. exatamente. E assim, realmente é a possibilidade, né? Ficar alerta sempre às oportunidades, porque o que eu costumo dizer é assim, um bom estagiário, ele vai se destacar em algum momento. Então, não tem como você estar numa estrutura, né, onde você recebe animais do Brasil inteiro, você confiar algo muito importante a uma pessoa que acabou de chegar. Então, são os dias passando que você vai tendo um pouco mais de confiança e, de repente, você delega um curativo, de repente, você delega o auxiliar, uma cirurgia, né? Então, a pessoa está sempre fazendo o melhor, justamente para que ela chame a atenção das pessoas que estão ali dentro e que elas peguem confiança nessa pessoa. Então, o que eu vejo também, o pessoal é um pouco imediatista, né? Quer que as coisas aconteçam ali, naquele momento, de forma rápida. E não é bem assim, né? Degrauzinho por degrauzinho, as pessoas precisam confiar para daí você conseguir realmente... E precisa sempre olhar para frente. O olhar para frente pensar que sempre o lugar onde você passou para ser estagiário é um lugar de referência para você, né? E que outras pessoas, se um dia forem te contratar, vão ver lá no seu currículo, no seu estágio, e vão ligar no estágio para saber de você. Batemos muito É, nessa tecla aqui. Gente, prestem com certeza. atenção, né? E não só a Tem que questão fazer o melhor. técnica, né? Não só a questão técnica, mas a questão de caráter, de postura, porque às vezes a pessoa Sim, tecnicamente é boa, mas é uma pessoa antiética, é uma pessoa que não sabe o momento, né? Às vezes de não interferir, de repente você está conversando com o proprietário, a pessoa quer sim, se meter ali numa conversa que não a inclui, né? Então, sim, sim. tem muitas questões É, pessoais então, também, né? mas e tem essas coisas assim que realmente aqui, conforme o tempo passa, você vai aprendendo que você precisa falar. Tudo que você quer que aconteça, você precisa falar, né? O esperar que alguém vá fazer, na maioria das vezes não dá certo, né? Porque cada um é de um jeito, não adianta. Tem pessoas que são mais atiradas, que falam mais, tem pessoas que são mais quietas, tem pessoas que têm vergonha de perguntar, né? Então, você precisa dar às pessoas a possibilidade. Pessoal, quem tiver vergonha de perguntar, pode me chamar no inbox lá, pode me chamar no WhatsApp e perguntar o que quiser perguntar, porque às vezes tem vergonha de perguntar na frente das pessoas, né? Aí, pessoal, quando tiver proprietário, quando tiver alguém, né, procurem não falar, deixa para perguntar depois, procurando, né? Então, são várias coisas. Então, tudo que você realmente quer que a pessoa faça, você precisa falar. Sempre com jeitinho, mas precisa deixar claro isso com relação à conduta, Porque a gente também não com é certeza. preparado
para lidar com pessoas, né? Não é Não, uma bagagem que vem junto com o combo universitário, né? Aqui está, você é um médico veterinário, você vai é, saber lidar super bem com gente. E não, a questão que eu ia te perguntar também é a questão da própria gestão do negócio, né? Porque você vem de uma sim, formação técnica para saber anestesiar, operar, né? Atender um sim, animal, fazer uma clínica cirúrgica com monitoramento, e aí no final você se vê, sim, né, gerindo um hospital veterinário. Então você precisa também exatamente. ampliar sua gama de conhecimento, né? É difícil. Eu falo que é difícil, né? Realmente a gente precisa se desdobrar um pouco, mas graças a Deus hoje eu posso falar que eu tenho pessoas que me ajudam muito nesse sentido. Hoje realmente a gente tem enfermeiros no hospital, então eu tenho conseguido deixar o hospital mais organizado com relação às medicações, a deixar tudo certinho no horário, tudo ok, sabe? Não tem mais aquela correria de residente que não conseguiu puxar medicação, que não sei o que, que não sei o que. Então, hoje a gente consegue já manter essa organização e mesmo organização de lançamentos, de anotar as coisas da farmácia, o controle da farmácia, né? A farmácia de um hospital veterinário eu acredito que seja o grande buraco do hospital, né? Porque você tem um valor muito grande, né, de manutenção de medicamento lá dentro para você conseguir atender quem vem, né? Então, realmente precisa ter tudo bem lançadinho, tudo bem cuidado, os lançamentos, a parte financeira de conferência, então fecha as contas, tem que conferir, tem que ver se realmente está tudo lançado exatamente como o animal tomou, realmente está lançado só o que ele tomou ou não. Então, essa parte eu ainda acabo fazendo, que é um pouco chata, é bem criteriosa, mas que precisa ser feito, né? Agora, graças a Deus, hoje eu tenho mais pessoas para me ajudar nessa parte de organização, para cuidar de estoque, cuidar da farmácia, né? De fechar as contas, e eu faço a parte do pente fino, né? De fazer realmente toda a correção e Acho que eu fiquei pensando, né? Eu falei, bom, vou conversar com a Guta, né? A gente fez residência juntas, né? Então a gente já se conhece há um bom tempo, mas está fisicamente sim, afastada há bastante tempo também. Cada uma seguiu por um lado. Eu fiquei pensando, né, em como seria interessante a gente ressaltar exatamente essa questão de que existe um perfil para atuar na área que você atua, é bastante desgastante e algumas pessoas, às vezes, têm aquela expectativa de que, se eu for dono de um hospital, se eu for dono de um negócio, eu vou fazer só aquilo que eu quero, vou me ligar e falar assim, a cirurgia que você gosta, vem aqui operar. E aí você vai fazer isso, e de resto você vai ficar lá nas Maldivas, viajando, né, usufruindo de todos os rios de dinheiro que você vai ganhar na sua atuação. E a realidade é muito diferente disso, né? Até porque eu acho que sim, aquele ditado antigo deve ser muito certo, acredito eu. Muitas coisas antigas já caíram em desuso, mas aquela questão de o olho do dono é que engorda o boi, né? Eu acho que realmente é uma questão primordial para quem, né, está gerindo é, o negócio. acho que realmente é difícil você delegar 100% do que você é responsável, né? Então, eu acredito que aqui, realmente, para nós, então, como que é o nosso lema aqui no hospital, né? Porque aqui em Dayatuba nós temos muitos veterinários nessa região. Então, realmente, o hospital, ele atende o médico veterinário. Então, o nosso cliente é o médico veterinário. Então, qualquer coisa que for ser reportada sobre o animal que está internado é diretamente com o médico veterinário. A não ser que o próprio médico veterinário queira que nós entremos em contato com o proprietário. Aí tudo bem. Mas, assim, para manter uma linguagem, sabe? Para não ter problema de choque de informação, da informação chegar primeiro ao proprietário, não chegou para o veterinário. Então, a gente toma essa linha e dessa forma, eu acredito que as coisas fiquem um pouco melhores, né? A gente quer realmente que os veterinários, a cada momento, tenham mais confiança no hospital para trazer mais animais aqui. E mesmo essa parte de atendimento a campo, a gente acaba não fazendo,
A gente faz mais a parte de diagnóstico por imagem, raio-x e ultrassom fora, porque a gente faz atendimentos fora para o médico veterinário. Então, se ele, fui viajar, preciso que vocês tomem conta de tal propriedade se precisar de alguma emergência. E daí a gente fica responsável, mas sempre reportando para ele tudo o que está acontecendo, né? E trabalhando dessa forma, a gente não entra em conflito com ninguém no campo e a gente abre portas, né, para que eles venham até nós, para que eles tragam animais e realmente que aqui vira um local de confiança para eles. É uma questão ética Mais ou menos. importante, né? Manter essa boa Sim, relação sim. com o médico veterinário, que é exatamente quem encaminha o paciente para vocês. E é uma abordagem Exatamente. bem interessante que vocês têm. Às vezes a gente não ouve muito, a gente não percebe muito um protocolo meio que fechado de como fazer essa relação entre o hospital e o médico veterinário Sim, de campo. E a gente vê muito essa sim, interferência, né? Essa variação. Para uns você fala direto com o proprietário, para outros é o veterinário. A veterinário que encaminhou é, liga para saber do animal, aí já passa informação ao proprietário. Quando você fala, já fica aquele telefone sem fio, né? Aquela exatamente, confusão. Realmente é exatamente. uma forma de A gente conduzir bem tenta interessante. bloquear, assim, tenta bloquear qualquer tipo de mal-entendido, qualquer coisa assim. E aí, o que você teria para sugerir para as pessoas que têm esse desejo de trabalhar em hospital veterinário, né, já de antemão sabendo que a rotina é intensa, que tem que atuar em muitas frentes, em muitas situações, ou a pessoa até que tem o desejo de ter o seu próprio hospital veterinário, né? Eu sugiro que você tenha muita determinação, força, para todos os dias estar ali e a responsabilidade. A gente está aqui todos os dias e em qualquer horário para atender diretamente o cavalo. Então, eu e Paulo, a gente participa de todos os atendimentos. Então, qualquer cavalo que seja encaminhado a qualquer hora, a gente está aqui para atender. Então, esse é o tipo de situação que o responsável pelo hospital precisa estar ali, né? Se realmente ele lida diretamente com os animais. Então, tem que estar perto, tem que estar fiscalizando, tem que participar. E aqui, realmente, nós que realizamos o atendimento. Então, acho que a partir do momento que você assumiu trabalhar em um hospital, você abdicou um pouco da parte de uma vida mais tranquila, vamos dizer, né? Então, realmente se dedicar, realmente não tem hora para isso, não tem hora para... O paciente não tem hora para ficar doente, né? Então, não tem como você virar e falar, não, agora às 2 da manhã eu não vou, né? Então, encaminha só amanhã à tarde. Não vai dar para falar isso. Não, você tem que estar ali. E acho que a dica se você optar por hospital, realmente é uma vida, na minha opinião, é maravilhosa, com relação a estar direto com eles, aprender o dia todo, ter todo dia um caso novo, e é muito gratificante a recuperação desses animais, da gente realmente ter um animal recuperado. Mas realmente a vida de hospital é você abdicar um pouco da tua vida. Muito obrigada, Guta. A gente vai deixar disponível a rede social do Hospital Veterinário para o pessoal que tiver curiosidade, quiser acompanhar. Para quem ainda não conhece, né? Provavelmente muitas pessoas já conhecem. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, né? Eu sei como é intensa a sua rotina, a gente já tinha tentado marcar em outras ocasiões, mas, né, os pacientes, Sim. obviamente, são prioridade. Então, eu queria te agradecer muito por reservar esse momento para estar aqui com a gente. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!